Nós estamos hoje com o Fábio Ferraz, fundador da Guarani Sistemas, essa é a Parlato Podcasts, e nós vamos falar hoje, Fábio, seja bem-vindo, sobre transformação digital. Como que a Guarani pode ajudar na transformação digital de empresas? É um grande prazer recebê-lo aqui e vamos lá. Como que a Guarani pode ajudar na transformação digital de empresas, mas antes disso, o que é, na sua ideia, a transformação digital de uma empresa? Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Meu nome é Fábio, é um prazer estar participando aqui hoje. Quando a gente fala, e aí pegando, vou fazer de trás para frente, falando como a Guarani pode contribuir no processo de transformação digital. A Guarani, ela na verdade sempre esteve antenada com essas questões de digitalização, principalmente das vendas, né? Se a gente puder voltar um pouquinho no tempo, até antes da pandemia, e com certeza, provavelmente a gente vai falar disso, há 5, 6 anos atrás, a gente começou a ver um movimento de digitalização das vendas, né? E nesse movimento, a gente entendeu que para que os nossos clientes, ou para que as empresas pudessem, de fato, crescer, elas precisariam passar por uma transformação digital. Porque de outra forma não poderiam ter um crescimento exponencial e sustentável, né? Porque todo recurso ele é finito, né? Todo recurso ele tem a sua limitação. Quando a gente caminha para o digital e a gente faz com que a tecnologia trabalhe a nosso favor, aí sim nós temos um verdadeiro potencial para poder crescer. Então, nesse movimento, há 5, 6 anos atrás, a gente começou a criar ferramentas dentro da Guarani Sistemas, e a Guarani Sistemas é uma empresa que cria não só ferramentas para a digitalização das vendas e todo o aparato comercial de uma empresa, mas nós desenvolvemos plataformas para gestão empresarial, softwares para automação de força de vendas, dentre outras soluções. E nesse tocante, começamos a criar ferramenta que fosse possível os nossos clientes, que são indústrias e importadores, mas principalmente os representantes comerciais pudessem envolver os seus clientes no processo. Então, dessa maneira, e aí falando um pouquinho de força de vendas, seria possível esses representantes, através de uma cesta de produtos, através de um link, envolver o cliente para que esse cliente possa finalizar o pedido no dispositivo que ele preferir, quando ele preferir, no formato que ele preferir. Então, fazendo com que a cultura também do nosso cliente fosse voltada para o cliente dele final. Ou seja, o cliente no centro da cultura da empresa. E tudo isso passa pelo processo de digitalização das vendas. Então, quando a gente fala no processo de digitalização das vendas, de transformação digital, bom, como diria Bill Gates, teremos 2 tipos de empresa. As que estão na internet e as que não existem. Então, é claro que a internet é só um processo, um meio pelo qual a digitação acontece. Então, como as empresas podem fazer a sua transformação digital, né? Utilizando mecanismos e tecnologias que sustentem o seu crescimento, que façam com que, através dessa tecnologia, eles possam alcançar mais patamares, possam otimizar seus resultados e alcançar receitas ainda maiores. E, bom, enfim, então você deu um apanhado geral de tudo isso, né, que a gente vai acabar, então vamos separar então todas as ferramentas digitais que podem auxiliar nesse crescimento, né? E depois a gente entra no crescimento em si, como fazer com que as vendas escalem. Bom, enfim, vamos começar primeiro. Quais as ferramentas que hoje estão à disposição e que hoje podem ser utilizadas a fim de fazer com que um processo de transformação digital ele seja primeiro sustentado, ele não seja traumático para uma empresa que, enfim, ela começa ali do ponto zero da transformação digital. Então, onde tem que começar? Qual que é o primeiro passo?
E quais as ferramentas que posteriormente vão ajudar a levar a essa escala? Olha, eu penso que o ponto inicial e o mais importante é o mindset das empresas. Quando a gente começa a falar com empresas mais tradicionais, e quando eu digo tradicional, não é de forma alguma no sentido pejorativo. Na verdade, são empresas que estão há muito tempo na estrada e nos trouxeram até aqui. São empresas extremamente importantes. Só que para que ela mude esse mindset, ou seja, do analógico, ou seja, o processo de vendas feito exclusivamente através de pessoas com outras pessoas, para um processo de digitalização, então precisa haver uma transformação a nível de cultura nas empresas. Então ela precisa começar a enxergar, olha, o que nos trouxe até aqui, muito provavelmente não nos levará adiante. Então nós precisamos passar por uma transformação. Então, mindset, essa é a palavra, é a pedra fundamental. Então, Fábio, partindo desses pressupostos dessa apresentação, eu já vou me adiantar alguma pergunta. Quando que a empresa ela considera que ela está apta para chegar a essa transformação digital e quais as ferramentas que ela tem para executar essa transformação digital? Bom, então vamos dividir em duas aí, né? Em duas respostas aí, né? A primeira parte é a empresa ter a percepção que de fato ela precisa fazer algo. Ela entender que aquilo que a trouxe até aqui, muito provavelmente, não vai levá-la a outro ponto. Então, a partir do momento que o empresário, né, o diretor, seja um conselho, enfim, a pessoa ou as pessoas que estão incumbidas de traçar uma estratégia para a empresa, elas precisam compreender que é necessário transformar, é necessário se reinventar, é necessário você conseguir olhar no futuro a médio e longo prazo e compreender e perceber qual tipo de negócio ou qual tipo de estratégia que pode destruir o seu próprio negócio. E com base nisso, e aí não quero nem citar Potter, não vou nem para um lado acadêmico, mas para um lado de estratégia mesmo de negócio, é criar planos, né? Com uso de tecnologia, de preferência, né? Para que você possa sobreviver e mais, aproveitar essa oportunidade como um fator, como um motor de propulsão de crescimento mesmo. Agora, indo para a sua pergunta, como? Com quais ferramentas? Bom, quando a gente olha para a Guarani, e a Guarani Sistemas ela oferece várias soluções digitais, tanto para aquele cliente que quer atingir um público consumidor, um B2C, né? Então disponibilizamos várias ferramentas, vários conectores com hubs, não só falando em marketplace mais famosos como Mercado Livre, Amazon, dentre outros, mas soluções de crédito, soluções de integrações diversas. Quando a gente fala de B2B, e geralmente as indústrias, distribuidores, importadores trabalham com esse público, aí sim, aí nós temos duas soluções. Uma solução de automação da força de vendas para a sua equipe, onde ela pode envolver o cliente, que eu disse logo no começo, ali, e um envolvimento de forma que o cliente possa participar desse processo, trazer o cliente para dentro do seu processo. E se tornar o centro. E tornar o centro da cultura processo, da empresa, né? E o centro da cultura da empresa, né? Que é uma cultura orientada a cliente. E o e-commerce B2B. Então, e é bem claro e legal, obrigado Henrique, mais uma vez, ter essa oportunidade de falar, uma tecnologia, ela jamais substitui a outra. Ela complementa. Ela é cumulativa, né? É um erro até, você falou da parte acadêmica, vamos falar. Sim. O pessoal tem a mania de achar que às vezes as ferramentas, os processos e as culturas, elas substituem umas às outras, mas elas não percebem que é um acúmulo de informação que nos trouxe até aqui. Sim. E a partir daqui a gente tem de usar a ferramenta
adequada. É muito interessante isso que você falou da destruição. Então, muitas vezes as pessoas estão preocupadas em crescer sem se preocupar com a ameaça. E a preocupação com as ameaças é aquilo que vai nos levar à destruição. A destruição não, a salvação. O que me ameaça? Então eu vou morar numa caverna e eu vou me proteger da ameaça, alguma coisa assim, né? Sim. Continua esse acúmulo, né? Então se defender para pensar naquilo que vai me levar até o futuro. É mais ou menos isso, né? Sim. Existem dois tipos aí de inovação, né? Existe a inovação puramente disruptiva, que é a criação de algo novo que vai substituir algo existente no todo, né? E existe a inovação incremental. Essa sim é mais sustentável. E é dessa que nós estamos falando. Então, aquela empresa que possui uma equipe de vendas analógica, tradicional, que aliás a trouxe até aqui, e são profissionais importantíssimos e devem continuar sendo valorizados, né? A gente pode complementar com uma ferramenta digital, com e-commerce B2B. Então, e nessa ferramenta, os clientes eles podem continuar tendo relacionamento com os representantes, porém, eles vão transacionar através de uma plataforma, quando ele quiser, da forma que ele quiser, onde, quando e como ele quiser. Lembra? Focado no cliente. Então, a figura do representante continua sendo importantíssima, mas a forma como o comprador transaciona e adquire a mercadoria do seu vendedor é diferente. Se a gente for pensar em questão geracional, né? Olha, nessa oportunidade nós estamos tendo o privilégio de conviver com várias gerações. Baby Boomer, geração X, que é a minha, talvez a sua, geração Y. Ou Millennials, geração Z. Então, o que é importante, né? Um dado bem importante publicado pela McKinsey. Olha, daqui 2 anos, tá? 44% de todos os compradores profissionais serão da geração Y, ou seja, de 81, nascidos entre 81 e 1999. Eu ia falar, eu sou do comecinho da geração Y. Eu aparento X, mas eu sou do comecinho da Y, eu sou millennial. Tem pouca coisa para trás, viu? E essa geração, diferentemente da X, da Baby Boomers e das anteriores, elas são gerações que nasceram com a tecnologia. Então, elas têm um apego e uma vontade muito grande de realizar as suas ações com tecnologia. Então, quando a gente pega essa pessoa, esse comprador, né, que tem uma experiência como pessoa física comprando de maneira online, ele também quer ter essa mesma experiência comprando online enquanto pessoa jurídica, enquanto profissional. Então, é um caminho que, de fato, precisa ser trilhado, é algo que as empresas precisam estar atentas para que, de novo, aquilo que a trouxe até aqui pode ser que não a leve para um outro ponto. Então, prestar atenção nas gerações que estão vindo e qual o mindset dessas gerações se faz necessário. E aí o Guarani B2B, um e-commerce profissional digital, vai exatamente ao encontro dessa oportunidade e dessa necessidade, fazer com que essas empresas continuem perenes, que elas continuem evoluindo, continuem crescendo, só que diante de um novo cenário. Não abrindo mão do velho, mas inovando de maneira incremental. Até mesmo porque, muitas vezes, esses baby boomers e geração X, eles já têm algum herdeiro ou colaboradores que são dessas novas gerações, da Y ou da Z, e eles ouvem muito essas gerações mais novas porque às vezes eles não têm um processo de maturação digital ainda, são aqueles que são usuários passivos da internet, né, digamos assim, que já era um complemento, né? A internet foi um complemento do telefone, do rádio, ela só foi integrando as coisas, né? Mas muitas vezes isso a gente percebe olhando para as empresas, é que os compradores, né? Às vezes ele começou como estagiário e ele é novo, mas ele já adquire uma
e já traz para a empresa essa experiência. Ó, vamos comprar pela internet, ó, tem um fornecedor aqui, não precisa mais ficar esperando o vendedor bater na porta, né? Sim. Não que o vendedor não seja importante, mas Sim, é um complemento, né? É a forma de transação. Se a gente vê no Brasil, o tamanho do mercado do B2B, do e-commerce B2B hoje no Brasil, é de 685 bilhões. Já é o triplo do e-commerce B2C. Sim. E a explicação é muito simples, porque os volumes são outros. Quando um lojista vai comprar de uma indústria, o pedido dele são de centenas de itens diferentes, SKUs distintos com quantidades relevantes. Diferentemente de uma pessoa física que vai comprar um copo, vai comprar uma camiseta, né? Um tênis. Sim. O lojista não, ele vai comprar uma grade toda, todo um conjunto. Então, é claro que o volume transacionado é muito maior. E o potencial mundo é ainda maior. Então, estima-se, em 2027, nós teremos aí perto de 21 trilhões de dólares transacionados em e-commerce B2B. É uma realidade. A própria DHL, publicou recentemente um estudo, DHL é uma das maiores empresas de logística no planeta, né? Que 95% de todas as transações B2B, ou seja, entre empresas, até 2040 serão 100% digitais. Então, é um futuro que está aí. E aí, com a pandemia, isso só acelerou. Então, as pessoas perceberam, poxa, é possível fazer online. Eu posso fazer uma reunião online. Coisa que era muito raro antigamente. Muito raro. Né? Não era muito aceito. Sim. Né? Dava até, por muitas vezes, um entendimento que não se preocupa, é desinteresse. E não, é economia de tempo. É bom para todos. Então, de recursos. Sim. Né? Antigamente, um representante comercial ele tinha que viajar quilômetros e aí ficava muito difícil ele atender uma região, né? Sim. Por que não até por gasto. Sim. Até por gasto, com deslocamento, com hospedagem. Enfim. Então, mudou-se toda uma cadeia. A Covid, embora tenha sido, meu Deus, uma tragédia, eu acho que todo mundo que está nos ouvindo aqui perdeu um ente querido ou alguém conhecido, é uma tragédia, mas vamos voltar a falar de digitalização e transformação digital, acelerou muito. Ela catalisou muita coisa que já estava ali em processo, né? Sim. E muitos representantes comerciais que digitalizaram o seu processo com Guarani Força de Vendas, por exemplo, de poder criar uma loja B2B para que os seus clientes comprem, mandar um orçamento no WhatsApp do cliente para que ele termine o pedido, esse representante ele nem vê mais sentido trabalhar do modo antigo. Não faz sentido. E aí, o B2B, né, que fizemos um pré-lançamento em fevereiro de 2020, no Expo Center Norte, foi um evento maravilhoso, foi o Guarani Summit. Ali, né? Levamos cerca de 400 empresários, né? A pandemia ainda estava na porta, né? Mas ainda lá na China. Ainda não tinha estourado. Então, nesse momento, a gente percebeu que nós tínhamos uma oportunidade de ajudar os nossos clientes nesse processo de transformação digital, né? Através de uma plataforma profissional, que ele consiga colocar as políticas comerciais, etc. Porque uma plataforma B2B, hein, se me permite, sendo menos técnico possível, ela é muito diferente de um e-commerce tradicional. Sim, não é uma loja da Netshoes, né? Exato. iFood, né? E muitas empresas o pessoal não fazem entende, né? Exatamente. É todo um sistema, né? Até falar sobre isso. Uhum. Inclusive para não afetar a força de vendas, né? Não afetar o seu canal tradicional. Acho que essa que é a grande questão. Desculpa interromper, mas eu acho que é algo que a gente pode explorar bastante. Então, isso não quer dizer que os seus vendedores, os seus canais tradicionais, eles vão deixar de existir e eles devem ser relegados a um segundo plano. Não. Mas um sistema como o B2B e-commerce, ele tem todos esses sets, né?
de como vender diferentemente para um cliente, para outro cliente, para uma área de atuação de um vendedor que já atende. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Então. O que os nossos clientes têm feito, e acho que é algo bem inteligente e relevante, é ser algo que complemente. Porque se a gente rivalizar as duas tecnologias, o e-commerce B2B com a equipe de vendas tradicional, nós teremos um problema. E isso é ruim para a empresa. Então, os clientes, o que eles têm feito? E, de novo, de maneira muito assertiva, né? Mesmo os clientes que já são atendidos pelos representantes, se eles preferirem, lembra, ó, cultura centralizada no cliente, qual o desejo dele? Se ele prefere transacionar numa plataforma digital, o representante ele é remunerado. Então, não existe briga entre canais. Que foi ele que foi lá abrir o mercado, né? Exato. 20 anos atrás. Exato. Né? Foi o representante que fez o trabalho. Então, é muito mais do que justo que ele seja remunerado por isso. Agora, o B2B ele cobre uma lacuna onde talvez os representantes não consigam chegar, que às vezes é o porte do cliente que não é interessante o representante atender. O cliente muito pequeno, o pedido, o ticket médio é muito baixo. Não compensa o representante ir até lá. Às vezes a comissão daquele ticket é menor do que a despesa que ele vai ter de deslocamento. Não compensa. Então, aí sim entra o digital. Remota, regiões que não possuem representação comercial, que a empresa não possui presença física. Uma reativação de carteira de clientes, reativar os clientes inativos, oferecer um outro mix de produtos diferente daquele mix que os representantes trabalham. Então, um complemento de linha. Isso tem acontecido muito com os nossos clientes. Então, eles têm feito linhas exclusivas para o e-commerce B2B que não chocam com os outros canais de venda. Então, de novo, é uma inovação incremental. E aí ganha-ganha. O representante ganha, porque às vezes abre um cliente que comprou um outro mix e o representante pode complementar depois com o mix que não tem lá na plataforma, que só ele possui. A empresa ganha, porque houve um aumento de receita e uma pulverização maior de seus produtos. E o cliente lá na ponta é ótimo, porque agora ele tem acesso a um produto que pelo canal tradicional ele não teria. Então, é um ganha-ganha-ganha. Então, o processo de transformação digital ele tem que ser algo sustentável, algo que de fato traga vantagem competitiva para a empresa. E é algo que é muito mais fácil de explicar para ambos os lados do que, por exemplo, um D2C, entendeu? Então, vamos vender diretamente para o comercial. Aí o lojista, peraí, mas você está roubando o cliente meu, né? Mas tem uma estratégia bem interessante nisso. Quando a gente fala D2C, até para os nossos ouvintes aqui entenderem do que a gente está falando, então o D2C é uma venda direta para o consumidor. Então é a indústria, ou o importador, ou o distribuidor vendendo direto. Bom, o que alguns clientes, né, eu tenho percebido e tenho notado como uma estratégia vencedora, né? E se a gente for ver, grandes players fazem isso. Electrolux faz isso, de linha branca, né? Montadoras de carro, Volkswagen, dentre outras, fazem isso. Mas como que eles conseguiram fazer isso sem prejudicar o dealer, sem prejudicar a revenda, né? Que sempre esteve ali com ele? Uma política de preço correta. Então, o ideal, quando uma indústria, uma importadora, um distribuidor for implementar um D2C, ele precisa vender mais caro do que o lojista. Sim. Porque aí não há impacto em toda a cadeia, né? A indústria, o importador, ele precisa comercializar o produto, o consumidor ele quer ter o acesso, né? E nós temos visto isso com marketplaces, né? O Mercado Livre mesmo tem lojas de indústria própria, né? Mas o preço jamais vai ser maior do que o lojista. Então, ele incentiva, ele fomenta com que o lojista compre aqueles produtos, porque ele consegue comprar em um preço que ele consegue vender mais barato do que a própria indústria para o consumidor, e o consumidor tem uma oportunidade de comprar onde uma loja próxima dele não possui o produto. Sim. Então ele consegue comprar no canal digital.
Então, E essa é possível conciliar, mas precisa ter uma estratégia de preços compatível. E essa lógica se aplica ao B2B também, sem ter sem a educação do cliente. O cliente D2C, ele não precisa saber disso, né? O cliente B2B, se isso tiver muito claro na plataforma, né, que isso fica muito mais claro e mais fácil de explicar para os atores esse processo, né? A política de preço precisa sempre ser a mesma. Aí vai uma dica. Vou implementar, Fábio, como que eu implemento uma política comercial no meu B2B? Respeite a política comercial do seu canal atual. O cliente que compra o seu produto, seja do seu representante, seja do seu operador de televendas, seja através do seu B2B, o preço e as condições comerciais precisam ser a mesma. A única coisa que a gente está querendo oferecer é um novo canal, tanto para suprir essa geração que vem vindo, quanto para aquele cliente que não tem tempo. Ele precisa comprar no tempo dele. Não aguardar a visita do representante para ele poder comprar. Às vezes não dá tempo, ele precisa comprar antes. Ou às vezes o vendedor ele chega lá numa hora que a loja está lotada, ele não pode atender. Você pode esperar até 6 da tarde? Não, 6 da tarde eu tenho que ir embora porque eu tenho que visitar outra e é... Exato. E aí é bom para todo mundo. Por isso que o B2B ele pode ser um aliado, ele é um aliado do representante. Né? Porque ele vai suprir justamente essa necessidade de tempo do cliente que o representante também não tem disponível, porque ele tem uma série de clientes para atender. Então, são ferramentas complementares. E aí que tá. A gente já tem... Então, vamos lá, vamos voltar ao começo. A gente tem a empresa que ela chegou nesse estágio de maturação, de mindset, né? Como você disse, para dar esse segundo passo. O que ele precisa ter? Como que ele vai estruturar essa operação B2B desde o zero? Vamos imaginar um ponto zero. O que eu tenho ali? Lógico, hoje em dia não existe empresa que não tenha um mínimo de estruturação digital, né? Mas sim. Nem precisa, né? Na verdade. Exato. Mas sim. Como que é feita essa estruturação? Olha, como a gente chega lá, aqui é tudo mato e a partir de agora vamos... Olha, falando do ponto de vista de infraestrutura, de tecnologia, e aí é um ponto legal, a empresa não precisa aumentar nenhum parque tecnológico. Né? A nossa solução de e-commerce B2B, ela já vai estar hospedada. Então a gente vai entregar para ele já algo hospedado, integrado com o RP dele, seja o RP dele qual for. Não importa qual sistema de gestão ele utilize, a gente vai integrar com a nossa plataforma. Então, não existe gasto com infraestrutura. Zero. Agora, do ponto de vista de implementação de negócio, a primeira coisa que essa pessoa, que aliás precisa ser nomeada, e aí é um erro muito grande às vezes das empresas que vão implementar uma política de B2B, é não nomear uma pessoa responsável, uma pessoa que vai encabeçar esse projeto. Não dá para ela fazer um puxadinho e falar para o mesmo gestor comercial que cuida da equipe de venda cuidar do canal digital. Não consegue, porque não tem tempo. Não é nem por falta de capacidade, não é isso. Não tem tempo. Então, para a gente primeiro ter uma estratégia vencedora, é a gente dedicar tempo e recurso necessário. Legal. Então agora temos uma pessoa, uma equipe, enfim, que é responsável, part-time ou total, que é responsável por esse projeto. Ok. Segunda coisa, qual o público-alvo que a gente quer atingir? Qual o cliente que a gente quer atingir? A gente vai querer atingir apenas clientes novos? Só vamos querer trazer novos clientes para que esse cliente pague na plataforma? Porque também é uma forma de reduzir a inadimplência e aumentar o primeiro ticket. Legal, mas não se sustenta. Então, vamos trabalhar com clientes inativos? Geralmente tem sido esse o caminho. Então, determinamos qual o público. Bacana. Vamos colocar uma política comercial? Não de preço, porque preço tem que ser o mesmo do canal físico. Vamos colocar um pedido mínimo? A gente está falando de B2B, não é factível ali o comprador entrar e comprar uma caixa.
Então, vamos estabelecer a compra mínima. Vamos estabelecer os meios de pagamento. Os meios de pagamento são muito importantes no B2B. Então, vamos para uma estrutura de cartão de crédito? Ainda, os compradores profissionais não se acostumaram a trabalhar com cartão de crédito, embora já seja uma realidade, né? Mas vamos trabalhar com boleto, pagamento antecipado. Estrutura fiscal da empresa, né? Mas tem algo diferente. Sim. Uma política de pagamento que tem funcionado bastante é o faturamento direto. Então, o comprador, quando ele entra a primeira vez na plataforma, primeiro ele não vê preço. Ele primeiro vai solicitar um cadastro. Esse cadastro vai ser moderado pela empresa, pela equipe de crédito, que vai ver se esse cliente pode ser um comprador da empresa, qual a política comercial que vai ser adotada para ele e se ele já faz parte de um grupo, se ele já está ativo e etc. Feito isso, aí sim, nesse momento, esse cliente pode comprar. E ele pode comprar com cartão de crédito, boleto, que eu já disse, ou pode pedir um faturamento direto para a empresa. Que, de novo, um B2B é diferente de um B2C e não está sujeito às regras de transação comercial, como o PROCON regulamenta, para venda a consumidor. Não, porque é uma transação B2B. Então, ele pode selecionar qual a política de preço, qual a forma de pagamento, pode estabelecer outras coisas. Então, de novo... Pode até abrir, desculpe interrompê-lo, mas uma estratégia de negociação de quantos dias vai ter para pagar. Sim, né? Tudo perfeito. Isso, né? Perfeito. E o próprio cliente escolhe isso com base num prazo médio. E a empresa pode determinar, esse cliente é bom, dá para confiar e dar 90 dias para ele. Tô dando um e se ele comprar com 90 dias, eu vou colocar 2% a mais de taxa financeira. E a empresa aceita. Ou não. Sim, tudo às claras. E é uma negociação B2B normal. De novo, é diferente de um consumidor, que o preço é conhecido, fixo, não importa a forma de pagamento. O frete é tal, você quer Pix, cartão, né? Ou boleto. E quando a gente fala de frete, como você tocou nesse assunto, é algo totalmente diferente, porque o volume é outro. Então a gente não pode pensar em correios, embora até pode ter alguma coisa entregue por correios, mas dentro do Guarani B2B existe um hub para cotação de frete. Então, com base no metro cúbico, na cubicagem, no peso, no valor, nas dimensões, o próprio... A fragilidade da carga, né? Que às vezes, o tipo da mercadoria. Então, com base nessas variáveis, o próprio Guarani B2B faz uma busca em centenas de transportadoras e traz as melhores opções para que aquele comprador escolha. Eu vou querer na transportadora X ou Y, demora tanto tempo às e vezes tudo mais. É uma transportadora que atende, que conhece. Sim, porque depende da região também. Sim. Então, percebe que quando a gente fala de B2B, existem outros pontos. Então, a gente falou aqui de frete, que é totalmente diferente, depende da região, tipo da carga, volume. A gente falou de forma de pagamento, porque o volume, o ticket é outro. Então, às vezes, a empresa precisa faturar direto, né? A política comercial também é distinta, né? Então, para arrematar a sua pergunta, como implanto um B2B na minha empresa? Primeiro, precisamos eleger quem será o responsável disso, o setor ou a pessoa, né? E isso ser vendido para toda a empresa e que as equipes tradicionais entendam qual vai ser o papel do B2B. Então, precisamos difundir essa ideia dentro da empresa, né? Segundo, precisamos escolher uma solução que atenda esses diferenciais quanto a B2B. Tem que ter uma política de frete, uma política de preço e uma política de forma e condição de pagamento. Eu pensei numa outra agora, tributação fiscal, porque dependendo do estado tem a compensação de ICMS, tem o desconto, né? É sempre aqui no Brasil ainda. Aí você tocou num ponto que inviabiliza a maioria dos e-commerces B2B. A maioria. E foi o ponto mais quando fazem crítico. Um puxadinho, né? Sim. Não com a solução da Guarani. Exato. Né? Fazem um puxadinho. E foi o ponto mais crítico da construção da nossa ferramenta. Foi onde, e acredito ainda, arrisco a dizer, que foi o ponto que nós tivemos mais sucesso. Por quê? Nós desenvolvemos ERP, nós desenvolvemos plataforma de gestão empresarial. Então, todo motor de tributação é conhecido. Então, a gente levou toda essa inteligência tributária para o e-commerce B2B. Por quê? Ali a gente está falando de IPI, a gente está falando de substituição tributária. E quando a gente fala de substituição tributária, é um mundo. Aí tem regime especial, tem pauta, tem IVA,
tem incentivos, depende do Estado ali. É um mundo, é uma engenharia tributária no Brasil. E o Guarani B2B, que herdou esse motor do RP, supre todas essas necessidades. Então, recapitulando e muito bem, Henrique. Então, conscientização, política de frete, política de forma e condição de pagamento, política comercial e política tributária. Tudo isso precisa estar muito bem alinhado para que o B2B tenha sucesso. Funcionando junto, né? Sim. É um negócio fantástico. Junto, né? agregando, automático. Tem que ser algo que agregue. E ágil, né? E ágil. E ali na ponta, né? Porque não dá para ficar esperando também um cálculo, que é coisa que muitas vezes acontece em alguns canais tradicionais. Opa, peraí que eu preciso calcular, Sim. porque aí pelo teu CEP eu vou ter que fazer um cálculo E aí já aqui. perdeu a venda. Aí já perdeu a venda. Já perdeu, exatamente. já deu churn, né? Então, aquele comprador que ele estava ali, entrou no site, ele sai, vai para outro. Então, precisa, além de tudo isso que eu disse, precisa ter uma experiência ali agradável, de fato. Sim. Né? O comprador ali, ele precisa ter uma forma de falar com o vendedor em tempo real. Então, já existe uma integração da nossa plataforma com o WhatsApp. E aí você coloca pra as pessoas, ter o atendimento... atende na hora. Clicou no ícone do WhatsApp, fala na hora, tira dúvida, baixa um catálogo, tira dúvida de produto. E voltando, eu disse, não é um bot ali que vai te responder, né? Como se fosse, não, qual o seu pedido? Nem dá. Qual o seu pedido? Não tem como, né? Não. Tem que ser uma pessoa, né? Sim. E tem que ser integrado, porque Sim. o cara também não Porque vai é parar uma compra pra telefonar. profissional. Sim. E às vezes é uma compra consultiva. Às vezes o vendedor que está ali do outro lado do WhatsApp fazendo o atendimento, ele pode sugerir outros produtos para aquele cliente. Ele tem que entender do produto que ele está vendendo, não é? Exato. É um representante de vendas sentado, né? É um representante. É um representante, não deixa de ser, né? É um representante transacionando de maneira digital. Exatamente isso. E como medir a eficiência dos resultados? Existem formas integradas de fazer a medição dos resultados dessas ferramentas. Não é algo que está ali à disposição de quem quiser vender de forma digital e está pensando nisso ou está querendo entrar nesse mundo. Não? E aí ele vai querer saber, mas como eu posso comparar isso com os meus canais de venda? Isso vai ser algo que eu vou ter que calcular, que eu vou ter que pegar planilha, juntar ou não? Existe uma ferramenta que eu vou lá e eu tenho os relatórios prontos ali. Olha, existem alguns indicadores de performance que são muito importantes para as vendas B2B, em especial de e-commerce. Então a gente precisa avaliar ticket médio, a rentabilidade, qual a quantidade de SKU que eu estou positivando, e aí a gente está falando de mix, né? Quantidade de produtos novos. Preciso gerir muito bem o meu estoque, muito bem o meu estoque. Um produto sem estoque não pode estar disponível no e-commerce. Ou com estoque baixo, que não vai atender todo mundo. É um perigo, né? Então precisa ter uma gestão muito boa de estoques, de giro da mercadoria, de estoque mínimo. Precisa ter uma gestão muito eficiente nesse ponto. Tá? Além dos indicadores aí, comerciais, de vendas, como eu já disse. E aí a solução B2B ela já oferece, dentro da própria área de administração do e-commerce, todos esses indicadores que eu disse. E outros, carrinhos abandonados, produtos são mais procurados, palavras-chave mais buscadas. Então, existem todos esses indicadores dentro da própria plataforma. E além disso, nós também temos uma solução de BI, tá? Que integra com as vendas do B2B e aí leva isso para um BI com outros indicadores e com outras segmentações, né, que vão além dessas que eu acabei de exemplificar e que estão disponíveis já no produto padrão no Guarani B2B. Sim. Então, Fábio, resumindo não, é um mundo, né? Daria para ampliar e daria para pegar cada um desses pontos que a gente tratou aqui hoje e fazer um novo episódio. Mas, enfim, não tá distante de nenhuma empresa implantar esses processos, implantar essa nova forma de vender e fazer essa transformação digital. Isso é algo que é factível e que vai levar a empresa a um outro patamar que não vai deixar com que ela retorne, né?
Ela Sim. vai, dali para frente é só progresso, né? Desde que seja, obviamente, bem administrado, né? Eu diria mais, Henrique. Além de ser tangível e factível aí para qualquer tipo de distribuidor, indústria ou importador, porque estamos falando do e-commerce B2B, deixou de ser um canal adicional de venda, que também o é, ou um complemento de vendas, que também o é. É uma questão de sobrevivência. Não há outro caminho fora do digital. Não há. Seja pelas gerações que estão chegando, seja pela nossa falta de tempo. Tem a frase do Bill Gates que você falou antes, né? Exato. Então, 2 tipos de empresa. As que estão na internet e as que deixaram de existir. Então, é muito importante que as empresas entendam isso. É uma questão de sobrevivência. Eu preciso estar disponível, eu preciso disponibilizar os meus produtos da maneira que o meu cliente prefere. E aí não estou dizendo só de maneira digital, mas de maneira analógica, com equipe de venda, com equipes de vendas internas, através de redes sociais. Eu preciso estar disponível. O cliente precisa ser o centro do meu negócio. E o cliente sendo o centro do meu negócio, isso passa fatalmente pelo processo de digitalização, para que o cliente compre da sua empresa quando, onde e como ele quiser. E sem que isso seja Isso no futuro ele pode se transformar no canal principal, mas ele não vai destruir todo o relacionamento que você tem com seus clientes até agora, né? De forma alguma. O papel do representante comercial, ele será ainda mais importante. Porque a partir do momento que a transação comercial não precisa mais ser realizada por ele, ele terá tempo de desenvolver novos mix de produtos, abrir novos mercados, estreitar o relacionamento. Isso que a gente está tendo aqui, Henrique, sempre vai ter. Isso nunca vai morrer. Pode ser que você prefira, em determinado momento, acessar uma plataforma e tirar o seu pedido. E penso que esteja correto. Agora, o relacionamento, isso nunca vai acabar. Então, o representante comercial, vejo assim, essa é a minha opinião. Ele vai cada vez mais estar direcionado para o relacionamento e a transação cada vez mais será digital. Penso que será assim. Muito legal. Fábio, Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer recebê-lo. Espero que outras vezes a gente converse para falar sobre outros produtos da Guarani, outras soluções e sobre esse mundo que é a transformação digital, né? No fim é tudo transformação digital. E é um fogo morro acima e uma água morro abaixo, né? Não tem nada que segure isso, né? Sim, sim. Bom, assim, existe uma curva de inovação, né? Então, quando a gente pensa numa curva de inovação, a gente percebe que os primeiros adeptos são aqueles inovadores que estão arriscando o mercado. E isso aconteceu há 4, 5 anos atrás. Então, de fato, a venda 100% digital era uma aposta. Depois da pandemia, que catalisou tudo isso, deixa de ser uma aposta, deixa de ser um item complementar e passa a ser uma questão de sobrevivência. As empresas precisam se digitalizar, precisam passar por um processo de digitalização se quiserem sobreviver ao longo do tempo. Muito fatalmente, aquilo que as trouxe até aqui não as levará adiante. Certamente. Muito obrigado, Henrique. Obrigado pelo convite. Foi um prazer falar aqui e um privilégio falar um pouco da Guarani Sistemas, né? E conte comigo para outros temas, não só além desse, que eu puder contribuir de alguma maneira. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado. Beleza.